João 14. Vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Está escrito assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E já sabeis para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Amém. Queridos irmãos, irmãs, amigos em Cristo, hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre o seguinte tema da mensagem expositiva da Palavra de Deus: ajuda para o coração aflito. Não diferente, até os dias de hoje, nós atravessamos momentos de muitas lutas, muitas batalhas. Olhamos e há famílias destruídas pelo adultério, há famílias destruídas por filhos envolvidos com ilícitos, há famílias com problemas financeiros, há desemprego, há muita fome. Nós estamos atravessando momentos de dores. Nós olhamos, por exemplo, dentro da igreja, quanta gente que não compreende um ao outro, não consegue entender-se um com o outro. Nós olhamos, por exemplo, pessoas que estudaram tanto e hoje talvez não conseguem alcançar os patamares que assim um dia sonhou e se preparou para aquilo. Nós vemos hoje, irmãos, é uma guerra, é uma luta para você defender o seu pão de cada dia. Nós somos surpreendidos a cada dia com uma enfermidade diferente. Passamos aí por uma grande batalha há alguns anos atrás sobre a enfermidade que assolou o mundo. Não diferentemente, nós vemos hoje, queridos irmãos, a corrupção, as coisas que aumentam a cada dia mais e mais e às vezes nos assusta. Nós não estamos preparados para isso. E esta mensagem aqui, queridos irmãos, ela vem de encontro justamente com aquilo que nós estamos vivendo nos últimos dias, nesses últimos instantes. Ela vem para tratar com o coração aflito, amargurado, pensativo, triste. Às vezes, irmãos, entristeceu-se com algum comportamento de alguém, decepcionou, se frustrou. E esta mensagem é uma palavra que traz para nós, para nossa alma, consolo, traz para nossa alma, para o nosso coração, paz em um momento de muita angústia, de muita tristeza, de muito lamento. Não diferente, essas palavras aqui ditas por Jesus, na época antiga, irmãos queridos, aqui Jesus está falando aos discípulos que estão reunidos. Aqui, irmãos queridos, são momentos que antecedem a morte de Jesus Cristo. Aqui, irmãos, tem para nós desse texto algumas orientações práticas que hoje, esta noite, pelo Espírito Santo, passo a descrever à igreja. Eu tenho certeza, queridos irmãos, que esta noite Deus tem uma palavra para o coração angustiado. Deus tem uma palavra para a alma que está aflita. Vendo que está chegando o final do ano, às vezes não aconteceu aquilo que você gostaria que acontecesse, você que prometeu algo o ano inteiro, mas chega no final do ano, não é aquilo que você pensou que seria, não aconteceu. Quantos que aqui estão, irmãos, que pensaram e até planejaram em fazer algo, mas os planos não saíram do papel? Eu não estou aqui para trazer uma falsa esperança e muito menos dizer a você: antes que o relógio vire 31 de dezembro até a meia-noite, farei uma obra. Não estou aqui para usar o seu sofrimento e
profetizar algo que talvez, irmão, seja do meu coração, da minha própria carne. Não quero usar, eu não posso. Eu não tenho, irmãos, autoridade na Bíblia, dentro da palavra de Deus, para usar o seu sofrimento. Não, eu não estou aqui para ser isso na sua vida, uma pedra de tropeço, mas um canal de bênção. E dentro da luz da palavra, no texto bíblico, nós vamos compreender o que Deus tem para nós, pelo seu Espírito Santo, através da tua palavra, para falar aos corações angustiados esta noite. Bem, para entender esse contexto de que foi escrito, irmãos, esse contexto imediato, Jesus aqui acabara de anunciar a traição de Judas. Jesus disse que aquele que mete a mão no prato comigo, irá me trair. E trair aqui é vender por preço de escravos. Nós sabemos que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, e naquela época era um preço de que se negociava um escravo. Não só Judas, mas Jesus também acabou de anunciar que Pedro o negaria. Pedro negaria Jesus, e os discípulos estavam perturbados com essa notícia, e é nesse cenário que Jesus então pronuncia as palavras aqui a João 14. É nesse cenário de grande tormento. Quando você, por exemplo, olha para o capítulo de número 13, queridos irmãos, nós vemos aqui Jesus lavando os pés dos discípulos. Há uma discussão entre eles. Quem agora será o maior do reino? Jesus, irmãos, está prestes a partir, e olhando naquele cenário, estão comemorando a Páscoa. Ninguém quer lavar os pés, e tinha-se esse costume do lava-pés. Jesus então toma para si uma toalha, uma bacia, e vai lavar os pés dos discípulos, ensinando a eles que o maior deve servir o menor. Mas, irmãos, o coração do homem é altivo, é enganoso, é corrupto, e eles não cedem. E não diferentemente, Pedro agora se sensibiliza com a atitude de Jesus, sendo ele filho de Deus, Criador de todas as coisas, e Pedro sabia o bem quem era Jesus. Tu és o Cristo. Agora Pedro vai dizer: não, Senhor, eu não posso deixar que o Senhor lave os meus pés. Pedro não estava entendendo absolutamente nada. Jesus disse: Pedro, se você não deixar eu lavar os teus pés, não terá parte comigo. Então Pedro disse: então lava o corpo todo. Não entendeu ainda, irmãos. Jesus estava dizendo sobre abaixar-se, ceder-se às suas próprias vontades, esvaziar-se de si mesmo. O maior deve servir o menor. Estava ali diante deles Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Sendo rei, se fez servo. Sendo bendito, se fez maldição. Habitou entre nós, comeu a nossa água, tomou a nossa água, comeu nossa comida, falou nossa língua, vestiu nossa roupa, andou entre nós, esvaziou-se de si mesmo e humilhou-se até a morte, e morte cruel de cruz. Louvado seja Deus, dando o maior exemplo, sendo exemplo para a humanidade, amor, simplicidade, compaixão. Então Pedro não entende, os discípulos não entendem, a notícia é triste. Jesus vai partir, esta é a última noite, louvado seja Deus. Judas vai trair, Pedro vai negar. É a notícia de que aquela noite seria a última, e logo mais Jesus precisaria sair dali, e sozinho ele teria que enfrentar a cruz. Então aquela notícia entristeceu o coração dos discípulos. Então Jesus aqui vai falar as primeiras palavras de João 14. Não se turbe o vosso coração. Ele olhou para os discípulos e viu-lhes atônitos, tristes, abatidos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus está lembrando eles: levante a vossa cabeça. Esse lugar aqui é passageiro, louvado seja Deus, eu preciso partir. Quando nós olhamos para o versículo 1, irmãos, não é diferente para a nossa vida. Esse versículo de número 1 fala de todos nós. Todos nós enfrentamos momentos difíceis na vida. Todos nós, rejeições, perdas, fracassos, decepções, frustrações, que podem nos deixar marcas profundas, que atravessam a nossa alma, o nosso coração.
Quantos aqui que hoje, se perguntar, você tem alguma coisa que está no seu coração que você gostaria de esquecer? Muitas que estão aqui, pessoas, talvez responderiam sim. Outras nem pararam para pensar ainda no prejuízo que está dentro do coração. Elas preferem continuar a vida, porque se pararem para analisar os prejuízos, o sofrimento, as lutas, as decepções, as frustrações, não se levantam nem pela manhã. Se fizermos uma retrospectiva, irmãos, literalmente olhando para os dias anteriores de hoje, ao longo deste ano que já está se findando, nós nem saímos de casa, nos frustramos, decepcionamos, não temos coragem de posicionarmos diante da adversidade da vida, porque o nosso coração está contristado, abatido. Então todos nós estamos passando por isso. Todos nós atravessamos momentos de percas. Muitas vezes as feridas mais dolorosas nem são visíveis, estão escondidas do coração. Não contamos para a esposa, não falamos, irmãos, para os amigos. As esposas não falam nem para os maridos, mas guarda no coração. Eu, irmãos, vivi um cenário assim. Minha esposa soube de algo acontecido dentro da minha casa, na minha família, e guardou por anos. Irmãos, e eu não sabia. Quantos que estão assim? Eu, na mesma situação, hoje, também tenho algo que preciso ser curado de dentro para fora. Quantos que aqui estão, que priorizam o momento agora e deixam a dor, deixam o coração sangrando, deixa ele se derretendo por dentro? Por quê? Porque precisam estar de pé, porque são colunas. Não são diferentes de nós, não são diferentes dos discípulos. Mas, irmãos, aquelas feridas que ainda estão escondidas no fundo da alma, quantos que aqui estão assim? Quantos? Não era diferente o cenário, irmãos, dos discípulos na época que Jesus deu essa notícia, que aquela seria a última noite dele diante dos discípulos ali, e eles ainda estavam todos atemerosos, com medo, pensativos. Queridos irmãos em Cristo, Jó é um exemplo claro de sofrimento. A vida de Jó, irmãos, nos apresenta um homem, o livro de Jó nos apresenta um homem que experimentou perdas devastadoras. Jó sofreu muito. Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu sua casa, sua riqueza, sua saúde em um curto espaço de tempo. Jó literalmente viu a sua vida desmoronar. Jó viu a sua vida desfalecendo aos poucos. Sua esposa incentivou ele a amaldiçoar o próprio Deus. Deixe de ser crente, homem. Você está vendo que a tua vida não muda? Deixa de ser crente, amaldiçoa seu Deus, vira as costas para ele esqueceu de você. E em meio à dor, irmãos, para não bastar, como se não bastasse, irmãos queridos, nós lembramos dos amigos de Jó. Os amigos de Jó, em vez de oferecer a mão à palmatória, não aguentaram só 7 dias, depois passaram a servir fel a Jó, amargo. Foram cravos, foram calcanhares a Jó, irmãos, e acusaram Jó, irmãos, fez com que Jó ainda ficasse mais triste. Irmãos, a mulher de Jó, a esposa de Jó, acusou eles: olha Jó, eu acho que você tem algum pecado oculto. Assim os seus amigos, melhor dizendo, os amigos de Jó: Jó, você tem um pecado oculto. Não é possível alguém sofrer sem causa. Irmãos, mas a pergunta que fica no coração: como Jó conseguiu manter a fé em meio a tanto sofrimento? Como Jó conseguiu? Em meio a tanta dor? A resposta é bem simples, porque a confiança de Jó estava em Deus. Ele mesmo disse: eu sei que tudo podes, eu sei que tu podes tudo, nenhum dos seus planos pode se frustrar. A fé, irmãos, em Deus é o único remédio capaz de curar as feridas do coração. A fé em Deus é o único remédio. Talvez você está aqui esta noite com uma ferida exposta. Ferida exposta é uma ferida aberta. Mas eu quero dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, que a fé no Senhor é o único antídoto, o único remédio que vai curar essa ferida aberta no seu coração.
É o único remédio. Talvez você passou o ano inteiro desta maneira, desse jeito, e esta ferida está exposta. O Senhor está dizendo pela sua palavra que Ele pode te curar, que Ele pode restaurar a sua vida, que Ele pode fazer com que esse sangramento se pare, se cesse, e você venha ser curado esta noite. Somente crer. Louvado seja Deus. Talvez você está desta maneira. Os discípulos de Jesus também enfrentaram momentos de grande angústia. Na noite em que Jesus, irmãos, na noite anterior da crucificação, em que Jesus partiria desta terra, Jesus revelou notícias perturbadoras. Jesus revelou aos discípulos, queridos irmãos, que então Pedro negaria, Judas trairia, Pedro negaria Jesus 3 vezes, ele partiria para um lugar aonde eles não poderiam ir. E essas palavras abalaram profundamente aqueles homens. Está junto com a gente, são 3 anos de ministério. Jesus não se afastou de nós um só momento, esteve sempre junto, e agora Jesus vai partir. Como será de nós? Até agora falando de reino, de vida eterna, de salvação, agora falando de morte, de entrega aos homens, e nesse contexto Jesus pronuncia as palavras mais belas da Bíblia. É nesse contexto de muita dor, de muita tristeza, de muita angústia, talvez para os discípulos até de incerteza, mas é nesse contexto que Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O contexto aqui é de angústia, mas Jesus vem com palavras sábias, com palavra de paz, com palavra de compaixão, com palavra de afeto, de amor, nas suas palavras tem expressão de preocupação com os discípulos, como eles devem ficar, abrindo o coração e trazendo a eles paz, segurança. Para entender aqui, irmãos, o peso destas palavras, nós precisamos voltar rapidinho no capítulo de número 13. Jesus, seus discípulos, acabaram de receber ou celebrar a Páscoa. Foi uma refeição especial, foi uma refeição onde todos eles aguardavam por esse momento, marcado pelo gesto de Jesus. Agora, se lembram, ele lavou os pés dos discípulos, irmãos, se lembram, acabamos de falar. Eles estão ali à mesa, celebrando a Páscoa. Jesus, eu penso que naquele momento, um olhando nos olhos dos outros, um momento maravilhoso de confraternização, mas então vieram as revelações dolorosas. Sai de uma mesa farta, aonde estão celebrando a Páscoa, algo especial ali, em um momento onde Jesus lava os pés. Imagina, irmãos, que maravilha isso. Eles estão juntos ali, como uma família abençoada, unidos, e de repente eles saem desse cenário para anunciar que Jesus ali teria, irmãos, que Jesus então sairia daquele lugar e ele seria preso, que os discípulos não podiam ir lá, que Pedro negaria, que Judas trairia. Irmãos, essa notícia machuca, é o impacto dessas palavras. Os discípulos haviam deixado tudo para seguir Jesus. Os discípulos tinham aberto mão de todas as coisas para estar com Jesus. Os discípulos abriram mãos de muita coisa para viver naquele momento, irmãos, maravilhoso com Cristo, aprender do Senhor, buscando por princípios. Agora, Jesus está falando de traição, Jesus está falando que Pedro vai negar, Jesus agora está dizendo que aquele que restauraria o reino de Israel vai partir. Eles ainda acreditavam que o reino de Deus seria constituído na terra, que Jesus veio para defender os judeus, para defender os mais fracos, e achando que o reino de Deus estaria aqui na terra. Não, não era essa a ideia, nunca foi. Jesus agora está saindo, e esse momento de desespero, esse momento de muita angústia, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Jesus tinha uma palavra para eles, Jesus tinha uma palavra, irmãos, para que eles descansassem. E a palavra grega aqui, turbar, significa, irmãos, agitar, perturbar profundamente, como águas revoltas por uma tempestade. Jesus está dizendo: não deixe que a tempestade interior machuque sua alma, que ela venha e destruir a sua alma, o seu interior.
Turbar é agitar. Não deixe que isso aconteça, que tempestades venham transformar o seu ser de dentro para fora. Não permita isso. E as mesmas palavras Jesus está dizendo à igreja esta noite. Não permita que as águas agitadas da sua vida, os mares revoltos da sua vida venham agitar o seu coração. Não mais. Não. Jesus está conosco. Ele não arreda o pé de nós. Ele é um Deus presente. Ele é o Emanuel. Aonde você for, Ele está contigo. Onde você passar, Ele passará contigo. Onde entrar, Ele entrará com você. Desde que biblicamente, ouvindo a palavra, obedecendo os conselhos do Senhor, tendo a luz e a guia do Espírito Santo e o selo da palavra, descanse no Senhor. Ele é aquele que move montanhas, Ele é aquele que está conosco, Ele é aquele que entra conosco. Se passares pelo fogo, não te queimará, se passares pelas águas, elas não te submergirão. Louvado seja Deus. Jesus aqui está dizendo literalmente isso aos discípulos, mas Jesus não oferece aqui apenas um conselho vazio, Ele apresenta o remédio. Credes em Deus. Ele não está dizendo, vá em paz para a sua casa, olha, eu vou fazer uma obra. Não, esse negócio de, meu irmão, eu estou passando por isso, ore por mim, fique em paz. Não, irmãos, é muito vazio. Nós precisamos, como selados pelo Espírito Santo, e o selo em nós é a palavra de Deus, precisamos, irmãos, anunciar a paz para o mundo, dizer quem é Jesus. Jesus não simplesmente disse, não, vai passar, fica tranquilo, não, é só ali, rapidinho, eu já vim. Não, credes em Deus. E aqui tem algo maravilhoso e profundo nas palavras de Jesus, credes em Deus. Jesus está dizendo, irmãos, que a fé aqui é o antídoto para o medo, é o remédio para o medo. Jesus está apontando para Deus. Não uma fé genérica, mas uma fé em Deus e fé em Jesus. É diferente de você vir aqui e ouvir, vá em paz para a sua casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Não, irmãos, nós precisamos ter a nossa fé fundamentada em Deus, em Jesus. Não é fundamentada em palavras humanas, em promessas humanas, mas fundamentada no Deus, que Ele é a raiz da igreja, Ele é a fundação da igreja, Ele é a rocha principal, é a pedra, irmãos, da esquina, é a rocha. Ele, a nossa raiz está fundamentada em Cristo, fundamentada em Deus. Esta é a segurança que nós temos. Estamos ligados na videira verdadeira, o Pai é o lavrador, louvado seja Deus. É isso que nós precisamos estar no nosso coração, irmãos queridos que aqui estão, irmãs que aqui estão. Precisamos lembrar que as provações fazem parte da vida cristã, louvado seja Deus. Vir aqui dizer, a prova vai passar, isso, irmãos, parece que a prova só é uma ferramenta. Às vezes parece, ao nosso ver, é que Deus não gosta de mim, e Deus usa a prova para nos açoitar. Isso não é verdade, irmãos. Não é verdade. Dizer que a prova vai passar, eu estou na tua prova, ela vai cessar. Não é bíblico dizer isso, irmãos. Nós precisamos entender que provações é a agenda de Deus. As provas fazem parte da vida cristã. Deus usa as nossas provações, as tribulações que passamos, primeiro para nos aproximar ainda mais do Senhor, para ver o nome dele ser exaltado sobre nossa vida, o nome de Deus ser glorificado. Todas as vezes que enfrentamos tribulações, problemas, aflições, sabemos que o nome de Deus está sendo exaltado naquele sofrimento, naquela provação. O nome de Deus está sendo apregoado, a graça de Deus está sobre nós, a glória de Deus está se manifestando dentro dos nossos sofrimentos, passando no meio da tempestade. A agenda de Deus, provações são agendas de Deus. Louvado seja o Senhor, bendito seja Deus. Jesus disse isso claramente. No mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. Ele disse isso, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tem bom ânimo. Precisamos, irmãos. E aonde vem o ânimo? Ao ouvir a palavra de Deus. Paulo vai dizer que a fé vem ao ouvir, e ao ouvir a palavra de Deus. Não é em fé em coisas,
Não é um marco. Você ouve uma profecia, eu vou fazer na tua vida, eu vou te dar isso, e você marca aquele lugar e vai. A tua fé não está em Deus, tua fé está em alcançar aquele objeto, aquele algo que você tanto orou. Isso é errado, irmãos. A nossa fé não está fundamentada em coisas, em receber coisas. A nossa fé está fundamentada em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se a nossa fé está fundamentada, o que é fundamento? É plantado, é raiz, é nascer, ela nasceu em Jesus. Não tememos o que pode fazer o homem, não tememos os levantes da vida. Nós somos chamados para atravessar, irmãos, desta terra como peregrinos. Nossa pátria não é aqui, louvado seja Deus. Então, queridos irmãos, o homem nasce para a tribulação, são palavras de Jó. Jó compreendeu isso. Olhando para a sua própria vida, o homem nasce para a tribulação, louvado seja Deus. Tempos difíceis virão para todos nós, para todos nós. A questão não é se enfrentaremos problemas, mas é como nós reagiremos diante deles. Não é se enfrentaremos ou não, mas como estamos reagindo. Como verdadeiros cristãos, ou vamos à igreja, estamos provados para ouvir o que Deus tem com a minha necessidade. Pessoas daqui de cima influenciando a isso, está errado, irmãos. Este lugar aqui não é para você vir aqui para consultar sobre sua vida. Este lugar não é para você vir aqui para saber o que você pode fazer ou não. Para isso, temos o Espírito Santo, que é o selo, a palavra de Deus em nós. Ele selou nós com a palavra. Temos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade e que nos consola. O crente não está sozinho, ele não depende de uma consulta espiritual, porque ele já é guiado pelo Espírito de Deus. Tudo o que ele vai fazer, e o que faz, da maneira que faz e pratica as suas ações, devem ser movidas e guiadas pelo Espírito de Deus. Não é alguém que consulta um Espírito, mas é alguém que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Se somos guiados, não precisamos consultar, irmãos, porque agindo Deus está em nós, é Ele que está agindo através de nós, para nós, conosco, em todos os nossos movimentos. Se temos o selo que é a palavra de Deus em nós, se o Espírito Santo de Deus nos selou com a palavra, nos leva para a palavra, não há o que temer, não há o que nós ficarmos consultando, devo comprar, vender, fazer isso ou não, não é isso, irmãos. Todo aquele que tem a palavra de Deus selada no coração, o agir de Deus já está sobre sua vida, é cheio do Espírito Santo, tem a palavra no coração, louvado seja Deus. Os frutos engrandecem o nome do Senhor, não gerados por Ele, mas o trabalho do Espírito que está confirmando de sua salvação, louvado seja Deus, dando evidências de que a palavra de Deus está no seu coração. Assim, queridos irmãos, a boa notícia aqui então é que não precisamos enfrentar os nossos medos sozinhos, mesmo diante da adversidade, o Senhor está conosco. Paulo escreveu: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo primeiro, antes de tudo, pela oração. A palavra oração aqui é adorar. Tem tormentas? Tem lutas? Adore. Como adora? Um corpo, com a vida, com o coração. Levanta de manhã cedo, não entregue a sua vida à circunstância, mas entregue a Deus. Paulo está dizendo isso. Tem gente que acha que orar é ficar de manhã, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Oração é uma vida de adorador. Orar é dizer: Senhor, como Tu és maravilhoso, eu preciso de Ti, Senhor. Tem adversidade, os mares estão revoltos. Paulo está dizendo: faça a oração. Senhor, eis-me aqui, Pai, me conduza em segurança, eu só quero Te adorar, eu só quero Te louvar, eu quero dizer o quanto Tu és maravilhoso, eu ofereço a minha vida como culto racional ao Senhor. Oração, louvado seja Deus.
Não permitiu, irmãos, porque o Espírito, ou melhor dizendo, não permitiu que a carne se envolvesse nos sentimentos e circunstâncias, mas buscou pelo Senhor, fez o que Jesus nos ensina: buscai primeiro o reino do céu, sua justiça. Louvado seja Deus. Adorando, aqui Paulo está dizendo, oração é adorar. Segundo, suplique. Agora sim, Senhor, preciso de ti, Senhor. Paulo aqui está dizendo oração e súplica. Viva a vida, a oração é viva a vida diante do trono de Deus. Peça, você tem comunhão, você fala com o Pai: me ajuda, Senhor. Sem tuas mãos eu não sou nada, sem ti eu não sou ninguém, sem teu Espírito eu sou vazio, sem tua graça eu sou miserável, sem tuas misericórdias eu serei consumido. Louvado seja Deus, eu preciso de ti, Senhor. Pegue nas minhas mãos e atravesse o mar revolto comigo. Louvado seja Deus. É manso, não fica brigando com o Senhor, discutindo, não, mas me ajude. O mesmo Deus que permitiu passar por isso é o mesmo Deus que me garante vitória. Louvado seja Deus. E depois ele vai dizer ação de graça. Terceiro, dê graças a Deus. Graças ao Senhor por ter me salvo, graças ao Senhor por eu ter o seu Espírito, graças ao Senhor por Jesus ter me salvado e hoje eu posso falar com o Senhor. Graças a Deus eu posso ter comunhão com meu Pai, com o Eterno, porque Cristo me salvou. Louvado seja Deus. Graças ao Senhor por esta aprovação, porque é nela que manifesta o poder de Cristo. A minha fraqueza, o poder de Cristo está em mim, é nela que manifesta a sua glória, é na minha luta que Deus se manifesta com poder e glória, é nas minhas tempestades, é nas minhas tribulações que o Espírito Santo de Deus não se afasta de mim. Eu posso sentir sua presença. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. É isso que Paulo está dizendo. Oração, súplica e ação de graça. Louvado seja Deus. O melhor plano, então, irmãos, para vencer o medo é correr para os braços de Jesus. Talvez você esteja desta maneira. Corra agora para os braços de Jesus. Vá ao encontro de Jesus. Ele é o nosso Pai, o nosso Salvador, o Deus maravilhoso. Vá para os braços de Jesus. Ele pode hoje te proteger. Você nunca está mais seguro do que quando está nas mãos de Jesus. A fé, irmãos, há uma fé a abraçar. Credes em Deus, crede também em mim. A fé, ela sustenta. A palavra crer é transformadora, significa considerar algo verdadeiro, estar convicto, ter a certeza viva no coração, confiar plenamente. Talvez você tenha deixado por um momento, irmão, irmã que aqui está, de crer, porque talvez a sua dor que é grande, é constante, mas o Senhor está dizendo pela sua palavra. Jesus menciona aqui objetos de fé, Deus e Ele mesmo. Não há outro. Se não for Jesus, se não for Deus, a sua fé não adianta. Ela é uma fé morta, uma fé vazia. A fé que salva, segundo a fé salvadora, Jesus diz: crê também em mim. Você crê em Deus, que está fundamentado toda a glória, toda a graça, toda a honra, toda a criação, e crê em Jesus, fé salvadora. A fé que salva, a fé salvadora. Crede também em mim. Não basta somente crer em Deus, mas precisamos também crer no Filho. Oh, aleluia. Porque crer em Deus, os demônios também, e eles estremecem diante de Deus, mas precisamos crer no Filho. Ele mesmo diz, Ele é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Nós precisamos crer em Deus e crer em Jesus. Creia em Deus, credes também em mim. O Evangelho, irmãos, é uma mensagem muito simples. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. E então, quem crê nele, a palavra diz que tem vida eterna. Aos que aqui estão e ainda acreditam e ainda ouvem: irmão, você vai receber sua salvação no último dia. Estou servindo a Deus pela coroa da vida eterna. Um dia alcançarei salvação, alcançarei a vida eterna. Vejamos se isso é verdade. Será que isso é verdade? Vamos ver dentro da Bíblia. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 15, 3 e 4. Quem crê nele tem a vida eterna. Basta crer.
não é o nosso esforço, não é a nossa vontade, não são nossas obras. A Bíblia está dizendo que quem crê nele tem, é presente a palavra tem, recebe vida eterna, tem vida eterna. Não diferentemente, João também vai falar isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é terão, tenha, recebe. Deus amou o mundo e deu o Filho. Agora basta crer no Pai, no Filho, naquele que enviou, tem vida eterna. Não há o que nós desesperarmos. Aqui, queridos irmãos, há um futuro a completar, há um futuro a contemplar. Tem gente que fica amarrado nesses dias de hoje. Isso somos nós, o eu, o nosso eu, a nossa pequeninez, a nossa fraqueza, os nossos limites. Jesus está dizendo que nós vencemos tudo quando olhamos para aquilo que ainda vamos contemplar um dia, vida eterna, com glória no céu, a herança que está nos preparada. Louvado seja Deus, esta vida eterna que já vivemos aqui, mas logo o nosso corpo será glorificado, estaremos com Cristo. Ele está apontando para o que Ele preparou para nós, da glória de Deus, já está preparada, louvado seja Deus. Em outras palavras, João diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está falando aqui de um lugar precioso, de um lugar maravilhoso. Jesus está consolando os seus discípulos e apontando para o futuro. Ele fala: casa de meu Pai. Jesus está dizendo para os discípulos: não há o que temer aqui. E aponta para a casa do Pai, o céu, a morada de Deus. É nessa casa, há muitas moradas, há espaço para todos os filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Precisamos lembrar, irmãos, que ainda não estamos em casa. Tem muita gente preocupada com o dia de hoje, com a noite de hoje, os momentos do agora. Vai à igreja só buscar por coisas. Deus falou pela palavra que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Irmão, é sério isso, que tem gente que ainda vai atrás disso? Construíram para quê? Então por que você está construindo? Porque os meus filhos herdarão, e eu preciso. Mas não é o foco, não é o meu foco, eu não vou atrás disso. A Bíblia está nos ensinando por Jesus que isso aqui é passageiro, que nós estamos aqui de passagem. Tudo que estou construindo ficará para os meus filhos. Eu não vou à igreja para buscar sobre isso. Eu vou à igreja para louvar o único que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Jesus está dizendo assim: Pedro, Tiago, João, Tomé, todos vocês que estão aqui nessa sala, tudo que vocês estão vendo aqui vai terminar. Vocês vencem a tristeza de olho na eternidade. O que está preparado é a casa do Pai. O Filho está voltando para a casa do Pai. Louvado seja Deus. Cada dia estamos mais próximos da casa do Pai. Louvado seja Deus. Cada dia estamos nos aproximando da casa do Pai. Os problemas que enfrentamos aqui são temporários. Pedro escreveu isso: alegremo-nos, embora agora por pouco tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, mas alegremos. Pedro está dizendo: há um lugar preparado, Jesus preparou. Não diferentemente a você, irmã, irmão que aqui está, não diferentemente, há um lugar preparado. Jesus não apenas prometeu um lugar, ele disse que iria preparar pessoalmente. Para isso, ele precisava partir desta terra, ir para a cruz e subir a ascensão de Cristo. E sabe como ele está preparando? Vou preparar-vos lugar. Pense nisso. Talvez você nunca pensou no que você vai ouvir aqui agora. Pense nisso. O Criador do universo está preparando um lugar para você. O Criador do universo está preparando um lugar para mim. E este mundo, com todas as suas maravilhas, foi criado em 6 dias. Mas Jesus, irmãos, o céu está sendo preparado há mais de 2000 anos. Como será glorioso, como será, nos vislumbre desta realidade, uma cidade de ouro puro, sem lágrima, sem dor, sem morte. Oh, aleluia! E como ele está preparando lá no céu, não entra pecado.
Nós estamos atravessando essas trincheiras desta vida. Jesus está nos preparando para entrar no lugar que Ele já preparou para você. Louvado seja Deus, oh aleluia! E nós estamos aqui sendo preparados para subir para este lugar, para estar com Ele em glória no céu. Louvado seja Deus. Mas o mais precioso do céu não será a beleza do lugar, será a presença do Salvador. Louvado seja Deus. Aonde nós vamos vê-lo face a face. Bendito seja Deus. Não será o lugar de ouro, de prata, reluzente, não, mas será a presença do Salvador, irmãos. Eu quero ver a face de Jesus, louvado seja Deus. Quero conversar com o meu Salvador, oh aleluia. Aonde seremos lembrados de que foi feito aqui, irmãos, aonde nós pregamos o Senhor Jesus Cristo, bendito seja Deus. Então, esta noite, irmãos, há uma promessa poderosa, e essa promessa é repetida a todos nós. Esta noite o Senhor falou pela sua palavra. Podemos crer, irmãos, e ter uma certeza viva no nosso coração. E se você está passando por um momento difícil, às vezes pensando, Senhor, eu quero desistir, eu quero abrir mão, está difícil para mim, não dá para suportar, não dá para viver o que eu estou vivendo. Então o Senhor está dizendo pela sua palavra que você venha ter paz no seu coração e olhar para Jesus. Aquilo que Ele tem preparado para nós. Nós vamos caminhando nesta jornada onde nós estamos atravessando momentos de muitas lutas e muitas dores, mas temos uma certeza viva no coração. Assim como Jesus prometeu aos discípulos, essa promessa também se estende a todos nós. Jesus está voltando, que você possa descansar no Senhor. Olhar para o futuro, não um futuro incerto, mas sabendo que Jesus tem um lugar preparado a você, preparado a mim. E tudo que nós passamos aqui, a agenda de Deus, o Senhor está nos preparando e Ele irá nos receber em sua glória. Esta mensagem, Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus pelo culto, sua palavra, com oração, em nome de Jesus. Amém.